Atenção, vaibeiros e vaibeiras, estamos de volta com mais uma Vibe Podcast e não podia ser diferente, a gente vai recomeçar em grande estilo. Nós demos uma pequena pausa aí, só uma pequena pausa estratégica de recalculação de rota e estamos de volta com um tema excelente que você nem sabia que precisava tanto desse tema, mas esse tema você vai se apaixonar, você vai gostar muito, porque ele não vai ser tratado apenas aqui nesse podcast. Isso aqui também é uma chamada, né, digamos assim, para que vocês estejam conosco lá no Espaço Novo Tempo, já desde já, né? Próximo sábado você já pode aparecer por lá. Estamos concluindo uma série que é a série das 7 igrejas do Apocalipse. Mas em seguida vamos emendar com outra série que é justamente que tem a ver com esse tema de hoje. Hoje o tema é vícios e virtudes intelectuais. E, associado a esse tema, vamos tratar no mês de julho, a partir do mês de julho, sobre os 7 pecados capitais. Essa série, meu amigo, ela não tá boa, feito o bicho desse mundo, não. Ela tá massa demais. Eu tô ansiosa para essa série e eu quero que você também pegue essa pilha para essa série, porque tá imperdível. E para a gente comentar sobre isso, eu trouxe aqui um time espetacular, que já começa espetacular daqui. Olha só. Para falar de pecado? Exatamente. Em tese é muito simples, né? É o que a gente faz todo dia. Então é isso, gente. A gente vai falar do que vocês sabem. É um time de pecador excelente que está aqui. E a gente vai falar um time de pecador redimido pela graça de Deus, né? Mas pecadores que conhecem bem o tema do pecado e conhecem isso aí também, assim, de maneira intelectual também, né? E biblicamente, teologicamente também. E aí a gente vai tratar disso com Giovanni Fonseca, que é o pecador mais bonito que tem aqui, ele. E aí, Giovanni, manda um abraço aí pro pessoal. E a gente, beleza? De volta aí mais uma vez nessa vibe. Espero que vocês gostem do conteúdo aqui, se bem que quem vai falar, explicar tudo é Bruno, tá, gente? Isso. Façam perguntas aí, mandem para Bruno, tá? Que a gente vai só acompanhar. Exatamente. E a gente tem também uma outra pecadora. Olha que pecadora linda. Nem parece que peca. Quem é que peca? Ninguém diz. Que é a minha quase xará. No nome, né? Exatamente. Eu adoro quando trocam nossos nomes. Porque aí, assim, sabe? É uma maneira que eu tenho de ficar equiparada, assim, de maneira inteligente. Quando Vanédia, não, pode continuar, pode me chamar de Vanédia. Aí tu sabe que os meus pecados vão cair na tua conta também, né? Quando tem essa troca de nome aí. Ô, mulher, acho que minha conta é pior pra você. Eu acho que minha conta é bem pior. Mas ela não tá falando de troca, não. É só dela e pra tu. Soma os teus. Eu tenho medo desse povo, assim, que parece bonzinho. Uhum. Porque são os pecados mais carregados, né, não? É. Fiquei com medo agora, viu? Fiquei com medo. Falando nisso, sem querer dar spoiler, mas já dando, eu escolhi um pecado que eu achava que era uma coisa. E aí, Vanédia me mandou um vídeo e eu vi que é outro, né? O pecado que eu vou falar lá no espaço é preguiça. Só um spoiler, né? Preguiça. É porque geralmente esse tema é sobre pecados capitais. Se a gente for abordá-los de uma maneira profunda de verdade, e quando eu falo profunda, não é intrincada, complexa, difícil, né? Disso que eu estou falando, não. É chegar na raiz mesmo da questão, sem ficar na superficialidade, sabe? Abordar coisas que geralmente as pessoas não tratam quando falam sobre isso. Menino, você vê que tem coisa, viu? Tem coisa para puxar dali. Gente, o próprio índice do livro, né? Sim. Luxúria, diminuição da sexualidade, da sensualidade. Ele é bem... Inclusive, eu estou muito empolgada com o livro porque eu, diferente de toda a mesa aqui, eu tenho muita dificuldade em ler. Muita. E esse livro eu estou assim, bem apaixonada. Eu tinha emprestado ele para a Vanessa e fui atrás de ler. Então, vai ser um livro que eu vou ler todo. Vai ser uma série que eu vou assim, ler toda, que eu vou assistir as pregações, sabe, sabendo o que vai se falar. Inclusive, lá no espaço, a gente colocou o link para quem quisesse comprar o livro. Eu coloquei no grupo, porque minha vontade era que todo mundo lesse o livro. É que são vários nomes aí. Tu emprestou para Vanessa, que é tua filha. Eu emprestei. Eu sou Vanédia e ela é Vandésia. Isso. Pronto. Vandésia Botelho, uma honra ter você aqui conosco. E aqui nós temos também
Bruno Ribeiro, que é o nosso filósofo. Ele não é assim, não, Bruno Ribeiro. Vamos valorizar. Sim, não. Volta a fita. Perdão. Rebobina aí, rebobina. Que pecado foi esse que eu cometi agora? Sei lá. Pecado da... Inveja. Pode ser. Eu tenho muito esse pecado, pecado da burrice. Doutor Bruno Ribeiro. Doutor em filosofia. Ele tem uma virtude chamada humildade. Porque se eu fosse doutora, doutor em... Então, pessoas, olá, e a gente vai aqui falar sobre vícios e virtudes, que é um tema que, depois que eu comecei a ler e a tratar um tempo atrás, é um tema que me impressionou muito e que contribui muito para nós, enquanto cristãos, para o nosso processo de santificação, né, de se tornar santos. E aí também estamos aqui. Quem está proporcionando tudo isso para a gente poder estar aqui nesse estúdio bonito, com um conteúdo muito importante, trazendo para vocês. Quem proporciona isso para nós é o Estúdio Vision. Aqui você tem toda uma assessoria aqui de equipamentos e de profissionais que vão te ajudar a colocar teu conteúdo aí no mundo. Se você quer divulgar seu conteúdo, você quer se reunir, não sei, com a tua empresa... Pode aqui marcar uma consulta aqui, agendar com o Estúdio Vision, que eles vão te assessorar bem direitinho nesse aspecto de som, imagem, vão gravar o teu podcast, tudo aquilo que você precisa colocar aí no YouTube, onde você precisar, eles estão aqui para isso, tá? Mudaram de endereço, né? Eu não vou saber dizer o endereço agora, mas mudaram. Avenida Ingá. Pronto. Do lado da Blend. Pronto. É isso aí. Estúdio Vision, muito obrigada. E a gente vai começar falando sobre essa questão de vícios e virtudes. Primeiramente, eu queria, assim, para entender uma definição de virtude. O que é virtude? A gente poderia dar uma definição que virtude, ela é um tipo de disposição, de hábito. Mas, quando eu digo um tipo de disposição ou de hábito, é porque nem todo hábito é uma virtude. Para ser uma virtude, eu preciso intencionalmente e conscientemente adquirir ela, praticar. Porque uma característica da virtude é que, aliás, não da virtude, né? Uma característica da nossa natureza é que a nossa natureza é formada por hábitos. Nós somos seres de hábitos. A gente pode gostar, etc. O pessoal gosta, né, da novidade, etc. Mas a verdade é que a vida da gente é uma série de repetições. E nessas repetições, elas dizem muito quem nós somos, quais são os nossos amores, quais são as coisas que a gente realmente valoriza, o que realmente a gente importa. Se você quiser saber quem é só você olhar para os seus hábitos. A virtude, especificamente, é esse hábito, essa disposição que tem duas características. Primeiro, é uma disposição que eu intencionalmente vou lá e pratico, cultivo. Porque, diferentemente dos hábitos que vêm de infância, ou que eu adquiro na minha cultura, ou que eu adquiro na minha vizinhança, etc., para ser uma virtude, eu preciso intencionalmente ir lá e querer adquirir aquele traço de caráter. Querer ser aquele tipo de pessoa. Porque é isso que a virtude faz. A virtude faz com que eu seja um certo tipo de pessoa. E para eu ser um certo tipo de pessoa, não é o tipo de coisa que eu simplesmente receba. Não. Eu tenho que ir lá e praticar determinados hábitos. Praticar até adquirir, introjetar aquele traço de caráter. Então isso é a virtude. Em segundo lugar, a virtude ela contribui para o florescimento humano, para que a gente se desenvolva enquanto ser humano. Então isso é o que caracteriza a virtude e faz ela diferente do vício, porque o vício, diferentemente da virtude, primeiro, o vício você não precisa conscientemente introjetar. Boa parte dos vícios são hábitos que a gente adquire pela vida, pela convivência, pela circunstância. A gente nem se percebe, nem se toca,
mas a gente é, digamos assim, acostumado a adquirir determinados vícios, sei lá. Você é viciado em celular. Aí você vai dormir e tem que olhar o celular. Acorda, tem que olhar o celular. Tá o tempo todo tem que olhar no celular. Perceba, não foi algo que você conscientemente quis adquirir. Não foi algo que você conscientemente... Isso você nem percebeu. Você foi adquirindo esse hábito e você nem percebeu, você nem se deu conta. Né? Só que, diferentemente da virtude, o vício, ele é algo que não contribui para o florescimento humano. Ele não contribui para a gente se desenvolver enquanto ser humano. Pelo contrário, o vício, ele tem uma capacidade de degradar a gente enquanto ser humano. Então, a gente ficar preso demais, por exemplo, a uma tecnologia é um tipo de vício. Né? Então, enquanto a virtude, ela é um tipo de hábito que a gente intencionalmente introjeta, que a gente tenta intencionalmente adquirir e que contribui para a gente se desenvolver enquanto ser humano, o vício é algo que não conscientemente vem, pode vir consciente, mas pode não vir também. E ele contribui para piorar a gente enquanto ser humano. Né? Quer dizer, então, que eu sempre vejo a pessoa falando assim, não, a pessoa nasce daquele jeito, a pessoa nasce, é uma pessoa disposta, a pessoa nasce... porque a gente tende a valorizar muito aquilo que é espontâneo, né? Uhum. Ai, não, porque... E assim, né? Deixa acontecer naturalmente, né? Assim e tal. Só que o problema de deixar acontecer naturalmente é que nada acontece, né? Muitas vezes. Né? Você deixa acontecer assim, deixa ao Deus dará, né? E aí a pessoa acha que tudo que... Sei lá, você pega, não sei, uma pessoa que é criativa. Porque fulano nasceu assim. Você não tem como adquirir isso estudando, se preparando, um negócio assim. Se fez isso assim, não é espontâneo, então não vale. Só que, pelo que você falou aí, as virtudes não são tão espontâneas, assim, não surgem, não nascem assim com a gente, brotam do nada. Tem um esforço consciente na aquisição delas, é isso? E esse ponto aí que tu tocou foi muito importante, Vaneja, porque geralmente as pessoas, elas não se dão conta ou não ligam muito para essa ideia de virtudes, justamente porque elas acham que o tipo de pessoa que a gente tá no nosso DNA. A gente nasce com aquela disposição e a gente não precisa treinar para cultivar. Assim como o tipo de vício que a gente tem, eu sou assim mesmo e pau que nasce torto, nunca se endireita. O pessoal tem esse tipo de raciocínio, né? Mas o ponto é que os nossos traços de caráter, a gente pode cultivar eles. Então, o tipo de pessoa que a gente pode cultivar para ser determinado tipo de pessoa. Então, a pessoa que não gosta de ler, ela não vai gostar de ler nunca se ela estiver esperando que o gosto de ler venha. Porque até o gosto de ler é algo que vem por treinamento. A gente tem que treinar os nossos gostos. Ô Bruno, como diferenciar isso aí da teoria behaviorista? Do que? Desse condicionamento e tal. Porque é o seguinte... Peraí, primeiramente, o que é behaviorismo, teoria behaviorista, é o quê? O behaviorismo é uma teoria psicológica e filosófica que vai dizer que nós, seres humanos, somos um certo tipo de animal e a gente responde a estímulos. Então, se você der um estímulo, você vai ter uma resposta. E aí, se você condicionar o ser humano de tal forma a determinado estímulo, ele vai gerar um tipo de resposta. Né? Só que o problema, Giovanni, é que, em primeiro lugar, tem parte aí do behaviorismo que está correta mesmo. Sabe? Essa ideia de que a gente responde a estímulos. A gente responde a estímulos mesmo. Tem um livro maravilhoso chamado O Poder do Hábito. E ele vai mostrar lá como o ambiente, o lugar onde a gente está, como ele é propício para a gente responder a determinados estímulos mesmo. Então, nesse ponto está correto. É tanto que, sei lá, uma pessoa que está se livrando da pornografia ou tentando se livrar da bebida, ele é aconselhado fortemente por especialistas a evite isso, evite aquilo. Pessoas, lugares e hábitos, né? É o que se fala no AA, no NA, Narcóticos Anônimos, né?
evitar são os evites, né? Evite pessoas, lugares e hábitos. Pessoas que levam você àquele vício, os lugares também e os hábitos que levam. Às vezes o hábito não é o vício, mas o hábito faz você... Às vezes a pessoa tem um vício em alguma determinada droga, às vezes é bom ela evitar o hábito de tomar café, por exemplo, que vai puxar esse outro vício, né? Uhum. Então, assim, por um lado, a nossa natureza precisa ser realmente treinada, porque a gente tem essa parte, digamos assim, biológica. E essa parte biológica é uma parte que ela responde a estímulos realmente. Agora, por outro lado, o que diferenciaria a virtude é porque a virtude é um hábito consciente. Tipo, de certa forma, tipo, isso que eu vou falar é um pouco polêmico, assim, dentro da teoria das virtudes, mas de certa forma pressupõe que a gente tem livre-arbítrio. E pressupondo que a gente tem livre-arbítrio, pressupõe que a gente responde conscientemente a determinadas coisas. Entendeu? Tipo, já a teoria do behaviorismo, ela pressupõe um condicionamento determinista. É como se o ser humano fosse uma máquina. E aí se dá um comando para a máquina responde assim de maneira mecânica, né? Não é uma coisa que ela pensa para fazer. A não ser quando tiver a revolução das máquinas, né? Essas coisas assim. Mas antes disso, né? Antes da inteligência artificial criar Skynet, a gente vai ser assim. A gente não é uma máquina. É isso que quem não acredita no behaviorismo pensa, basicamente, né? A gente não responde apenas a estímulo-resposta, né? A gente tem uma frase de um grande behaviorista, né, Skinner, que ele diz: a gente não age sobre o mundo age sobre a gente. Mas na teoria das virtudes é o contrário, a gente age. Nós somos agentes. E se nós somos agentes, significa que a gente não é paciente, ou seja, só recebe estímulos. A gente age, a gente conscientemente decide fazer determinadas coisas, decide adquirir determinados traços de caráter. Ô, Bruno, então, no caso, as virtudes, eu posso escolher ter virtudes? Sim. É uma coisa que eu posso ter esse esforço de ter uma virtude que eu acho boa, que eu acho interessante, que eu acho produtiva, que eu acho... E aí eu posso escolher ter e exercitá-la? Sim. Agora, é claro que tem uma coisa que nós que somos cristãos, e os gregos antigos identificaram, existe uma coisa que eles chamavam de acrasia, né? O que é acrasia? Acrasia é fraqueza de vontade. A vontade da gente não é como a gente gostaria que fosse. Ela é falha. Ou seja, às vezes a gente quer ser um tipo de pessoa. A gente quer, por exemplo, estudar a tarde toda. Mas a gente não consegue estudar a tarde toda. A gente quer ter uma disposição para ser uma pessoa mais humilde. Mas a gente não consegue. E não consegue por quê? Porque tem um filósofo grego chamado Aristóteles que ele vai dizer porque a nossa vontade é fraca. E por isso, aí daí que vem as virtudes. Porque apesar da gente não ter um controle completo sobre a nossa vontade, mas a virtude é como se fosse um músculo moral. Que a gente tem que treinar para conseguir fortalecer a nossa vontade. Para que ela seja forte o suficiente da gente conseguir ser aquele tipo de pessoa. Então é que nem quem faz academia aí, quem sofre aí na academia. É uma busca, então, desconfortável, né? É porque, assim, eu já ouvi pessoas dizendo assim, a gente ouve a todo momento, né? Eu sou assim, como você falou, né? Pau que nasce torto, morre torto. E a gente, desde pequena, aprende observando os pais falando sobre a gente, né? Você é assim, você é assado. E a gente acaba se acomodando. Porque a gente acredita que tem traços que fazem parte da gente, né? E uma coisa que você está falando, né? Que eu espero descobrir no livro, nessa leitura, é esse exercício desconfortável, né? De perceber que eu preciso ter atitudes, virtudes. Quer dizer, é uma escolha. A virtude, ela seria uma escolha e desconfortável, né? É porque... Eu sempre digo que eu queria ter vontade de ter vontade. Né? Eu nunca digo, eu tenho vontade, não. Eu tenho vontade de ter a vontade de... Né? A gente não tem essas vontades. E eu vou dizer até assim, poucas coisas que... Eu já tive conflitos de perceber que eu precisava ser de um jeito,
com pessoas, vamos dizer, no tratar, até porque eu trabalho com pessoas, e teve coisas que eu fui tentando desenvolver, mas a gente se sabota tanto, a gente se vê de uma maneira tão negativa, que teve um tempo que eu ainda pensei assim, levei até isso para terapia. Será que eu sou falsa? Porque eu tenho uma inclinação para ser assim, mas eu me esforço para ser assado. Só que eu fico tão feliz em conseguir fazer isso aqui melhor, porque é melhor para mim, mas é melhor para o outro. Mas a gente tem uma visão tão pessimista da gente que parece que a gente tem certeza que é ruim, que não tem realmente nenhuma virtude, e aqui a gente consegue desenvolver, às vezes a gente tem esse sentimento de sabotagem. Né? Tipo, você está me dizendo uma coisa, eu estou aqui cansada, mas eu sei que eu tenho que ter a paciência para te ouvir e eu vou exercitar. E hoje em dia eu sei que a paciência é um exercício. Tem né? Um exemplo, né? Tem um diálogo de Rui Vani nos Normais, né, que ela fala, eu acho uma sacanagem, não sei se a gente pode falar isso aqui nessa palavra, eu acho, né, muito triste ser como eu sou, sabia? Aí Rui fala, mas você pode ser diferente, né? Você não precisa ser igual como você é. Mas você acha que eu não tento, meu amor? Eu passo o tempo inteiro tentando, mas sou eu contra mim mesma, unido contra mim, me dando rasteiro o tempo todo, não sei o que e tal. Eu me sinto exatamente assim muitas vezes. Gente, eu tenho esse vídeo, no meu Instagram, tem uns destaques chamado Vida e Bullying. Não sei se alguém olhou aquilo ali. São todos os vídeos que falam quem eu sou. Pode olhar lá o Vida e Bullying, é legal. E tem esse vídeo. Porque eu sou justamente essa Vania aí, entendeu? O que eu consigo fazer de bom, aí eu... A gente é quase xará em tudo, né? Tá nessa loucura né? que a gente é também. Tem um ponto aí, né? Que, assim, uma das importâncias de se estudar o tópico das virtudes e dos vícios é uma coisa importante tem a ver com autoconhecimento. Porque nós, seres humanos, nós não somos transparentes para com nós mesmos. Não é para com os outros, é para com nós mesmos. A gente tem uma capacidade de se enganar muito grande. O pecado nos alienou, na ótica cristã, o pecado nos alienou de nós mesmos, do tipo de pessoa que nós realmente somos. Então a gente tem uma imagem muito falsa de quem nós somos. A gente não tem uma imagem realista de quem nós somos. Você pega, por exemplo... Tem um livro chamado Grandstein, o Virtuosismo Moral, né? E lá é um filósofo e um psicólogo social escrevendo. Eles escrevem uma pesquisa que foram feitas com presos. E perguntaram aos presos assim, você se acha melhor ou pior do que a média da população? E aí grande parte dos presos disseram, não, sou melhor do que a média da população. Assim, uns 70%. E aí pegaram presos que tinham cometido crimes bárbaros. Perguntaram, você se acha melhor ou pior do que outras pessoas que cometeram crimes bárbaros? E eles disseram, não, eu sou, na média, assim, eu estou na parte melhor do que as outras pessoas que cometeram crimes bárbaros. Eu li um livro sobre isso, falando sobre evangelização, né? O autor mencionou uma pesquisa parecida com essa. Perguntou também, fez uma pesquisa entre os presos e viu-se que diferente do que muita gente achava, né, que as pessoas cometem delitos porque não se valorizam, né, tem baixa autoestima. Os presos, de maneira geral, têm autoestima, nessa pesquisa lá, muito alta. Mais alta do que a média, na verdade. Isso que você vê. Os criminosos. Primeiro que, assim, o que é que esses dados mostram? Que, claro que tem muitos desses presos que estão enganados, né? E por que é que eles estão enganados? Eles estão enganados porque se 75% diz que é melhor do que a média, no mínimo tem 25% aí que está errado. Né? Mostra claramente que as pessoas têm uma visão muito falsa de quem elas são. Isso aparece em várias coisas, né? Por exemplo, Sócrates vai dizer que isso vai aparecer, por isso que ele tinha um refrão que ele repetia, que tinha lá no oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Ele dizia que a gente só verdadeiramente consegue saber de alguma coisa se a gente se conhecer. E por que ele dizia isso? Porque o conhece-te a ti mesmo significa, vai dizer Sócrates, que a capacidade da gente de falar sobre aquilo que a gente não sabe vem justamente do fato de que a gente não se conhece. Porque se a gente se conhecesse, a gente saberia nossos limites. Se a gente se conhecesse, a gente saberia quem realmente nós somos.
Então, Sócrates ele saía pelas ruas perguntando, sei lá, o que é a beleza. Aí as pessoas rapidamente tinham uma resposta para dizer o que é a beleza. Aí Sócrates fazia 2 perguntas e ficava claro que a pessoa não sabia do que ela estava falando. E aí ficava claro também, Sócrates dizia que ela achava que realmente ela sabia do que ela estava falando, mas ela não sabia. E por que ela não sabia? Porque ela não se conhecia. Porque se ela se conhecesse, ela saberia que aquilo que ela estava falando não é verdadeiro, ou que ela não conhece o suficiente, ou sei lá, não estudou, não leu o suficiente, etc. É a gente cantando no fundo de ouvido, com a música bem alta. Menina, eu sou Beyoncé. Cantando ali. Se fosse um negócio desse, um programa desse, todas as cadeiras viravam para mim. Agora, é justamente o que acontece também naquele negócio naqueles programas ídolos, né, que tinha antigamente. Porque agora os programas só levam os massas, né, os cantores bons, né? Agora não tem graça. Naquele tempo, antigamente, o ídolos levava os muito bons, levava também aqueles que, assim, eram muito ruins, mas eles se achavam muito bons. Né? Justamente que eles não tinham noção do quão ruins eles eram. Até talvez se eles tivessem, poderiam, quem sabe, fazer umas aulas de canto, fazer uma coisa assim e tal, e ficariam até melhores. Mas é justamente por serem tão ruins que eles eram, assim, e não saberem que eram tão ruins assim, né, como aparecia lá. Quando a gente não está se ouvindo no fundo, quando a música está bem alta, a gente não está ouvindo a voz da gente, a gente canta de uma maneira horrível. Assim, quem está ao redor, a gente canta pior do que quando a gente não está se ouvindo, né? E isso é importante, assim, por isso que essa autora aqui, né, a Rebecca de Jong, ela vai dizer, por isso que é importante estudar vícios. Para que danado a gente vai estudar pecado, vício? Eu já faço isso, já sei fazer essas coisas, mas ela vai dizer, mas é importante porque a gente se conhece melhor. Por isso que o povo na Idade Média, os cristãos na Idade Média, eles dedicavam tanto tempo a estudar os vícios. E eles formularam essa taxonomia aí dos 7 vícios capitais, os 7 pecados capitais. Porque era uma forma da gente se conhecer, é uma forma da gente se perceber, é uma forma da gente ver a nossa realidade diante de Deus. Qual é a nossa realidade diante de Deus? Então, quando a gente vai estudando verdadeiramente o que é preguiça, o que é avareza, o que é luxúria, a gente vai percebendo, eu sou assim, eu sou esse tipo de pessoa. Eu preciso lidar com isso. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer quem eu sou. Inclusive, assim, eu tenho uma relação muito boa com a minha filha e ela é uma ótima observadora. E muitas vezes, quando eu preciso de alguma opinião para mim, sobre mim, eu pergunto a ela. Porque ela é um observador. Eu acho muito complicado, não sei vocês, mas para mim é muito difícil. É um diálogo difícil com a gente. Realmente a gente parar para conversar com a gente e pensar. Eu disse isso com você. Por que eu disse isso com você? Foi pelo que você fez? É pelo que você é? O que é que eu sinto quando eu digo isso? E uma coisa que eu aprendi é que o que a gente fala muito é muito sobre a gente. Então, realmente, a gente vive... É difícil, até porque uma coisa que você falou agora, né? Que na Idade Média, as pessoas liam mais sobre isso. E hoje em dia, a gente vive numa sociedade que não se fala de nada negativo. Nós somos todos bons, bonitos, maravilhosos. Eu não tenho vícios. Eu tenho uma maneira de ser diferente. E isso é péssimo. Isso é péssimo, porque eu nem escuto mais sobre virtude, porque é algo inalcançável, eu nem sei mais o que é virtude. E o que eu acho que pode ser vício não é. É o meu jeito. Então, na verdade, a gente fica boiando na gente mesmo, sem saber o que a gente é. E quando você vai para uma terapia, a psicóloga passa 4 meses para conseguir abordar uma coisa bem simples, que é: o que é que você quer? Quem você é? A gente não sabe dizer. Não, e nomear, que o pessoal fala, né? Hoje em dia que algumas crianças estão tendo aí acesso já à educação emocional, que a gente não teve, negócio de nomear os sentimentos. O que é que você está sentindo? Dê nome a isso. Você não sabe dizer se está sentindo tristeza, raiva, vergonha, né? Porque você justamente não se conhece. Né? Olha, eu tanto não me conheço, tipo um exemplo, para ver como eu realmente não me conheço.
que se alguém perguntasse assim para mim, como é que você é? Você é agitado? Você é calma, né? E aí, né, a questão de quando eu fui descobrir TDAH, você é calma? Eu disse, não, eu sou muito calma, eu sou muito tranquila, porque eu achava que a minha preguiça, que não é preguiça, né, era uma pessoa calma. Quando eu descobri que tem isso que foi atrás, aí eu fui perceber que eu sou uma pessoa que está sempre mexendo. Cara, eu tenho 50 anos, eu nunca percebi que eu estava sempre mexendo. Por quê? Tá vendo como a gente tem uma leitura distorcida sobre a gente? Então, são N coisas que eu não percebia de mim. Como reagir com outras pessoas. Tipo, essa semana eu estava conversando com o Vané de um assunto, que aí ela me lembrou um negócio, aí eu... então foi por isso que eu fiz. Entendeu? Eu tenho essa dificuldade, por isso que eu, assim, penso que vai ser muito boa essa série que a gente vai fazer. Porque não é dar palco para vícios ou virtudes, mas é trazer todas as pessoas para esse diálogo interno, não é? Estou falando assim leigamente, porque eu estou como vocês aí, eu não li o livro e eu estou bem encantada com esse assunto, mas eu penso que vai ser uma imersão em quem a gente é e quem a gente pode ser. E não tem nada a ver, né, já que aqui a gente sabe que é um canal, né, cristão, de pessoas cristãs, virtudes não tem nada a ver diretamente com a religiosidade e barganha e salvação. Não. É o que eu tenho entendido até o momento, é sobre você ser, sim, uma pessoa melhor. Sua melhor versão para você, para o outro. Né? Tem um ponto aí, né? Por exemplo, tem uma autora, eu fui pesquisar o primeiro nome dela, que eu não estava lembrado, mas tem um livro escrito que você acha na estante virtual, baratinho esse livro, chama-se Ideias Próprias, Cordelia Fine. E aí esse livro vai dizer que o cérebro da gente é tão otimista e orgulhoso com relação a nós mesmos, ela vai dizer que se tiver assim uma série de palavras, a gente consegue identificar mais rapidamente as palavras que são parecidas com o nome da gente. O nosso cérebro, de tal forma, então, e o nosso cérebro sempre vê a gente mais do que a gente é. É como se a gente tivesse uma inclinação para isso. E quando tu falou, Vandésia, tu me lembrou, geralmente quando eu falo para os meus alunos, que eles, quando eu estou falando sobre Sócrates, quando eu digo que eles não se conhecem, e eles ficam... Que conversa, eu lembro de uma aluna me disse esse ano assim, tá vendo que minha mãe não me conhece mais do que eu, não conhece os meus pensamentos, etc. Aí eu disse assim, vem cá, fala a verdade. Já aconteceu alguma vez de tua mãe dizer assim, não faz isso porque vai dar X. Tu foi lá e fez. E realmente deu como tua mãe dizia que ia dar? Já, professor. Aí eu fiz... por quê? Não, porque eu pensava que não ia dar. Eu fiz justamente. Sua mãe vive com você aí 15 anos da sua vida. É uma observadora externa. E ela consegue perceber coisas que a sua introspecção não deixa você perceber. Porque esse é o ponto. A gente não consegue ser transparente. Essa tarefa de se auto-perceber, de se autoconhecer, é muito difícil. É muito difícil. Por isso que o estudo dos vícios, eles ajudam a gente, justamente nisso, né? Ajudam a gente a se auto-perceber, se autoconhecer, coisas que de outro modo a gente não se conheceria, não faria, etc. Nem todo mundo tem a sorte de ter um bom observador. E também nem todo mundo vai ter um coração preparado para ouvir o que o bom observador tem a dizer, né? Exato. Agora, Bruno, com relação a essa coisa de virtudes, a fé cristã não estuda isso de hoje, né? Já é uma coisa muito antiga já. Qual é a importância desse estudo na tradição cristã, na própria vida da gente mesmo? Você falou aí algumas coisas, mas assim, qual a importância histórica disso na fé cristã? Geralmente, veja, a gente aqui, e desse podcast, da denominação que esse podcast faz parte, etc., é tradição protestante, né? Sim. E aí, pelo fato da gente ser de tradição protestante,
existe uma tendência de achar que essa coisa de virtudes, vícios, é coisa de católico. Porque o estudo sobre esses tópicos, vícios e virtudes, essa própria ideia 7 pecados capitais, ela vem fortemente dentro da tradição da Igreja Católica, da teologia católica. Os católicos refletem muito sobre isso há mais de 1000 anos. Então, tem muita reflexão ali significativa sobre isso. Então, e como existe certo, assim, dentro do protestantismo, dentro do adventismo também, um anticatolicismo muito forte, então a gente faz essa associação, né? Já que isso aí é de católico, então... eu já ouvi várias vezes, inclusive sobre, quando foi falar especificamente sobre os 7 pecados capitais, os 7 vícios capitais, né? Eu lembro uma vez num podcast, e num podcast bem conhecido, assim, no meio cristão, protestante, eu lembro um cara lá, um convidado lá dizendo assim, olha, esse negócio aí de pecados capitais, rapaz, isso é coisa de católico, a gente protestante... Esse negócio de dizer que como é? Que inveja é pecado? Não, inveja não é pecado, não. Assim como é? Aí ele disse que não era pra estar focando em pecado, mamamimi, quis dar um argumento desse, né? Só que tem vários erros aí, né? E assim, o primeiro grande erro é que quando você olha para o Novo Testamento, tem um teólogo, um grande teólogo e biblista protestante chamado N.T. Wright, e ele vai dizer que quando você olha para o Novo Testamento e quando você pega as cartas de Paulo, você vê que ele está lidando ali com a mesma estrutura, armadura, configuração da ideia de vícios e virtudes que tinha na antiguidade. Porque esse era o modo comum que os antigos pensavam a ética. Essa coisa, por exemplo, a gente pensa a ética, nós somos modernos. Nós pensamos a ética em termos de ação somente. Por exemplo, quantas vezes a gente não se pergunta assim, peraí, o que Raabe fez escondendo os espias é certo ou errado? Perceba, a pergunta da gente pressupõe que a gente está preocupado com a ação de Raabe. Se aquela ação específica é certa ou errada. Mas os antigos, eles não pensavam a ética em termos de certo e errado nesses termos. Eles pensavam a ética em termos do caráter da pessoa. Ou seja, para eles não era exatamente a ação que era o mais importante. Porque você pode fazer uma ação boa e não ser uma boa pessoa. Para eles o que mais importava era você ser uma boa pessoa. Porque uma boa pessoa vai fazer ações boas. Então, os antigos eles pensavam assim, o caráter do agente é o centro da ética. É o que você tem que pensar em relação à ética. Sobre o caráter da pessoa. Não exatamente sobre as ações individuais, e sim. Se ações individuais, elas são certas ou erradas. E você não deve pensar sobre as ações individuais em si, porque existe uma coisa chamada motivação. A gente pode fazer uma ação certa, e Jesus ensinou isso claramente, por uma motivação completamente torpe. Então, assim, a ação em si não é um critério que os antigos usavam para julgar se algo é certo ou errado. Você não deve só julgar a ação. Tá vendo a pessoa orando, pronto, então ela tá fazendo o que é correto. Óbvio que não. O fariseu orava lá para que todo mundo via ele. Então perceba, a ação é boa? Ok, é boa. Mas o tipo de pessoa que ele é, que está fazendo aquela ação, não é uma pessoa que está se tornando uma pessoa boa. Então, aí o N.T. Wright vai dizer, os antigos, eles estavam muito preocupados com que tipo de pessoa você estava se tornando. Quem era aquele tipo de pessoa? Porque uma boa pessoa, ela vai fazer boas ações. Até o nosso Senhor Jesus disse isso. A árvore boa, disse Jesus, ela produz frutos bons. A árvore, você não pode querer frutos bons de uma árvore má. Então, era assim que os antigos pensavam. Era assim a estrutura que está lá nas cartas de Paulo. Ele tem listas de vícios e de virtudes que a tradição enumerou, até as virtudes teologais, etc. Então, a tradição cristã enumerou determinadas virtudes e tiraram isso das cartas de Paulo. Assim como tirou determinados vícios.
E existem determinadas partes das cartas de Paulo, por exemplo, Colossenses, no capítulo 3, onde Paulo vai dizer claramente essas coisas que eu estou dizendo. Assim, ele está dizendo, vocês têm que se despir disso, vocês têm que fazer assim, vocês têm que abandonar isso. Então, Paulo está dizendo que é como se fosse um ato literalmente consciente. Um ato consciente, em que a gente vai lá, se desvencilha de um tipo de pessoa que a gente é para se tornar outro tipo de pessoa. Então isso está lá no Novo Testamento. Tem outros autores, tem um cara chamado Alasdair MacIntyre, que ele escreveu um livro chamado Depois das Virtudes. Aí nesse livro ele vai dizer, quando você pega o Novo Testamento, você vê que a ética das virtudes está toda lá. Está ali no Novo Testamento. Está ali Paulo falando, está ali o Tiago falando, está Jesus falando, porque esses autores nasceram no mundo antigo e o mundo antigo pensava a ética assim. E isso você vê refletido no Novo Testamento. Aí a tradição cristã continuou esse raciocínio, esse modo de pensar, né? Começou com os primeiros cristãos nos mosteiros. Eles eram muito preocupados com essa questão dos 7 pecados. E aí é porque existe esse termo, né? 7 pecados capitais. Porque vai dizer São Tomás de Aquino, esse termo, capital, significa cabeça. Então, o que eram os 7 pecados capitais? Não eram os piores pecados. Tem piores pecados do que os 7 pecados capitais. Mas os 7 pecados capitais eram como se fosse uma fonte que dá origem a vários outros pecados. Então, é por isso que os 7 pecados capitais, eles eram geralmente ilustrados como se fosse uma árvore. Então, no tronco ali você tem um orgulho, aí você tem 7 galhos, e os 7 galhos dão origem a vários outros pecados. Era assim que os antigos viam, né? Então, e aí você tinha uma forte reflexão em cima disso, porque os cristãos sempre entenderam que corretamente, né, que no Novo Testamento a gente passa pelo processo de santificação, ou seja, de se tornar santos, que é mais uma vez também outra coisa que, porque assim a tradição católica fala, né, e porque também fala equivocada em alguns pontos sobre isso, a gente tem uma mania de, digamos assim, de ter uma resistência. Não gostar dessa palavra santo, né? Santidade e tal. Eu já vi vários cristãos falando isso. Eu não gosto desse termo santo. E, pelo contrário, o termo santo é tido como até um termo pejorativo, né? Tipo, ó o santinho, ó a santinha, santo do pau oco, não sei o quê. Para muito evangélico, protestante, se você falar, não, São Marcos... a morte. Pronto, Sendo que Marcos não era santo, né? Não era uma pessoa, um seguidor de Jesus e tal. Uhum. Então, só que essa é uma ênfase realmente do Novo Testamento. O Novo Testamento quer que nós nos tornemos santos. Quer que a gente passe pelo processo de santificação, o processo de se tornar santos. Isso não é só, aliás, não é somente uma ênfase do Novo Testamento, né? É do Antigo também. Nós cristãos, adventistas, por exemplo, a gente pega lá, a gente segue uma lei dietética lá do livro de Levíticos, que diz que a gente não come carne de porco, a gente não come camarão, a gente já falou sobre isso, né? E aí é interessante que qual é o motivo da gente não comer isso? Qual é a justificativa que ele dá? Aí Deus diz assim, ó, sede santos porque eu sou santo. Essa é a justificativa. Justificativa tem a ver com a nossa santificação, com o nosso processo de se tornar santos. E esse texto é interessante. E assim, os evangélicos às vezes esquecem. Onde é que está esse texto, né? Esse texto está no final da lista. Esse texto que é repetido lá no Novo Testamento. Por Pedro. Por Pedro. Ele está no final da lista de Levítico dos animais imundos e os animais não imundos, né? Então, assim, você vê que existe realmente uma ênfase com relação a se tornar santos. Os primeiros cristãos, assim, refletiram sobre isso durante 1000 anos. Agora, teve uma falha aí também, né? Qual é a falha? É porque os cristãos também começaram a ter uma visão legalista sobre essa noção de virtudes e vícios. E quando a Reforma Protestante chegou, ela chegou num catolicismo que tinha uma visão legalista sobre esse ponto, sobre esse aspecto.
Por isso que um primeiro movimento dos protestantes foi se afastar dessa coisa de disciplinas espirituais, essa coisa de virtudes, de pecados capitais, de vícios. Eles lidavam com outras coisas, com pecado, santificação, etc. Os primeiros protestantes lidavam isso. Mas eles tentavam desvencilhar daquela linguagem, daqueles modos de pensar, daquele tipo de coisa da tradição católica. Principalmente com respeito ao modo que a tradição católica levantou ao longo do tempo sobre as disciplinas espirituais, o modo de lidar com esses vícios, o modo da gente trabalhar na gente mesmo, porque eu disse que é um hábito, né? Isso é um hábito, precisa de determinadas disciplinas para a gente abandonar. Ninguém vai abandonar assim um hábito do nada. Bruno, sobre o que você falou aí, uma pergunta. Eu entendi assim que justamente a linha evangélica trabalha muito essa questão que a santidade e o que eu faço é uma obra do Espírito Santo. Então, a gente vê de uma maneira muito abstrata, assim, né? Não sei, aí é uma pergunta para vocês, né? Parece que é uma percepção de que aquilo que eu vou fazer é o quanto Deus tem trabalhado em mim, eu fico muito refém da vontade do Espírito. Enquanto que uma visão dessa, podemos dizer, né, católica, como entende-se que seria uma visão católica, é da observação do comportamento humano e tem mais a questão da autonomia do ser humano se disciplinar. Seria isso, essa visão um pouco mística não, espiritualizada das virtudes, talvez com medo de não conseguir separar um entendimento, porque uma coisa que eu falei no início, minhas virtudes não compram minha salvação. Eu estou falando de moedas diferentes. Não há esse escambo. Estamos falando de coisas, né, que acabam se encontrando, mas não há comércio entre salvação e virtude. Então, seria esse medo de atribuir, né, a minha melhora, né, a um convencimento meu e não confiar no Espírito Santo. Como seria? Como é que você poderia ver? Tem sentido isso que eu estou falando? E como seria, assim, para quem tem muito medo, vamos dizer, de uma visão legalista? Ou para quem acha que, né, tudo é muito espiritualizado, como seria equilibrar isso? Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 3, né, que foi o texto que eu citei, enquanto tu estava falando, esse texto me veio à mente de novo, Vandésia. E eu estava tentando lembrar de uma frase que eu li, que fala, que eu sou ruim de decorar frases, mas fala justamente assim, da maneira com que Deus nos chama, mas o quanto Ele quer trabalhar para a nossa mudança. Eu fui folhear, mas não consegui achar esse livro. E assim, porque Deus, Ele na sua soberania decidiu contar com o agente humano. Então, por exemplo, olha o que São Paulo, né, fala, Colossenses no capítulo 3, dizendo, ó, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, perceba, olha como é interessante. Primeiro, Paulo pressupõe que a gente já ressuscitou. Pronto. E o que significa pressupor que a gente já ressuscitou? É no sentido de que é claro que uma nova criatura já está aqui. O Espírito já está falando para a gente. A gente não é mais o velho Adão, a gente não é morto em nossos delitos e nossos pecados. Nova vida já flui em todos nós aqui que somos cristãos. E no caso, minha salvação já... Isso aí, na primeira fase, você já é salvo, portanto... Aí ele diz, né, segue-se, né? Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Assim, aí olha os termos que ele diz. Façam morrer, percebeu? Um imperativo. Ele diz assim, você tem que fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele explica. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nela. Mas agora,
abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Então perceba, Deus claramente conta com o agente humano. Esse trabalho é seu. Ou seja, Deus, Ele já nos deu o Espírito, Isso. Ele já nos deu a capacidade, Ele já nos libertou da escravidão, do pecado. Ele poderia, com um toque de mágica, fazer com que a gente, sei lá, não fosse mais orgulhoso, não tivesse mais imoralidade sexual. Não foi assim, de acordo com Colossenses 3, a forma que ele escolheu fazer. Ele escolheu contar com determinadas virtudes para que a gente pratique, para que a gente abandone determinados vícios. Ou seja, a gente intencionalmente ir lá e abandonar, tirar, se livrar. E quando a gente está fazendo isso, e isso é importante de dizer, porque isso tem uma série de coisas que pode contribuir para isso. Tem ajuda psicológica que pode contribuir para isso. Tem meios naturais que podem contribuir para isso. Então, se eu estou lendo lá O Poder do Hábito, isso é um livro que pode contribuir para isso. Se eu estou fazendo terapia, isso pode contribuir para isso. Porque tem gente que acha que se você utiliza esses meios naturais, então está desconfiando do espírito, conforme o ponto que Vandé já trouxe, né? Traz uma coisa espiritual, abstrata, então a gente está desconfiando do espírito, acha que tem determinadas coisas na gente que a gente não precisa de ajuda médica, ou que a gente não precisa de ajuda moral, ou que a gente não precisa de ajuda de forma nenhuma. E a ideia aqui de Paulo em Colossenses, no capítulo 3, é que a gente tem que se revestir, a gente tem que abandonar, a gente tem que fazer uma coisa prática. Sabe, tipo um movimento. Foi assim que Deus escolheu. Deus escolheu com que a gente fizesse movimentos para abandonar os pecados e para que a gente se revestisse da nova criatura. E isso está pressuposto no Novo Testamento, quando Jesus diz: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção errada, se o teu olho esquerdo te faz pecar, arranca e joga fora. Perceba, Jesus ele pressupõe que a gente pode fazer alguma coisa para não olhar. Para a gente não olhar com um olhar indecente, desejoso, etc. Então, esse ponto que os protestantes esqueceram, mas que resgatou principalmente na contemporaneidade, com essa autora aqui, a Rebecca de Jong, com alguns autores como Dallas Willard, o N.T. Wright, etc., é que a gente contribui para o nosso processo de santificação por meio das virtudes. E essa eu acho que é a grande importância disso, né? A gente pode se tornar um certo tipo de pessoa por meio das virtudes. Não porque a gente vai querer, com isso, adquirir a nossa salvação, mas porque a gente ama o Senhor. A gente é a imagem e semelhança do Senhor. E não significa que isso não é um trabalho do Espírito Santo, né? Porque a gente não se esforça, né? Tem um texto também lá de Filipenses, eu acho que é 1:6, né? É desenvolver a vossa salvação, né? Com temor e tremor. Com temor e tremor, 3, né? eu acho. A gente é salvo, mas você desenvolve, né? Uhum. Com base, né, no trabalho do Espírito Santo. Tem o esforço, tem o trabalho do homem, tem a parte do homem, mas é baseado nas graças de Deus, né? Por meio do Espírito. Por isso que a Rebecca de Jong, ela tem uma frase que é interessante, né? Ela diz assim: não é uma questão de mérito, mas é uma questão de esforço. Sim. Né? Não é uma questão de algo que você merece, mas é uma questão de algo que você tem que se esforçar. Justamente porque esse foi foi assim que Deus nos criou, né? E tem uma coisa também, sabe? É porque também da importância de virtudes e vícios assim dentro do meio cristão. É porque existem umas pesquisas atualmente que é chamada de cognição estendida, né? Tem até um livro da ABC2 que tem esse título, Cognição Estendida. E o que é a cognição estendida? A nossa inteligência, o nosso caráter, o nosso jeito de ser, não está somente na gente, dentro da gente. Essas coisas também são externadas. Por exemplo, a nossa inteligência não está somente no nosso cérebro.
ela se estende. Se estende para quê? Para outras pessoas que nos circundam, se estende para máquinas que a gente usa. Então, isso aqui é parte da minha inteligência. Vocês são partes da minha inteligência, assim como eu sou parte da inteligência de vocês. Então, a noção de cognição estendida é que, de certa forma, quem nós somos não diz respeito somente ao nosso caráter interior. Aquilo que nos circunda, principalmente porque a gente faz parte de um corpo, também diz quem nós somos, né? E aí o tópico das virtudes e dos vícios é porque, a depender dessa, digamos assim, do ambiente, do contexto, etc., a gente pode ser fomentadores de um ambiente virtuoso ou vicioso, né? Então, se a gente cria um ambiente de animosidade ou de orgulho intelectual, por exemplo, a gente também convoca meio as pessoas e a gente faz com que elas também sejam intelectualmente orgulhosas, ou então arrogantes, ou avarentas, etc. E da mesma forma, o contrário. A gente pode também criar um ambiente onde as pessoas sejam mais humildes, mais cautelosas, mais sábias, mais prudentes, etc. Então, o contexto social em que a gente vive, em que a gente está ali, pode ser também um contexto de prática de virtude ou de vício, né? Nesse sentido. É aquela frase que o pessoal costuma dizer, né? Você é a soma das 5 pessoas com quem você mais convive, né? Uhum. O ambiente em que a gente está pode estimular a gente para um lado ou para o outro, né? Eu vejo isso com tudo. Tem pedagogos que têm falado assim, olha, você fazer a criança crescer em um ambiente estimulante. Por exemplo, se ela cresce num ambiente sem livros, Uhum. em que ela não está vendo livros, tem um livro no celular, mas ela só vai ver o livro quando ela abrir o celular e ela vai ver. Mas ela não está vendo ali na frente dela sempre, ela não está tocando o livro, né? Uhum. Sentindo o cheiro, enfim. Essa falta de estímulos ambientais pode levar a pessoa a ter o hábito de ler mais ou de ler menos. Uhum. Né? Eu já falei, acho que aqui em podcast, eu acho, que a minha biblioteca me acusa, sabe, assim, às vezes eu estou gastando tempo no celular e quando eu olho assim, eu passo assim, vou pegar uma água na cozinha, aí eu digo, eita, olha só, um monte de coisa, um monte de livro que tem aqui. Se o livro estivesse só no celular, eles não ficariam olhando para mim e mostrando o tempo que eu estou perdendo. Entendeu? Então, o ambiente que você está também leva você a isso, né? Também estimula você. Isso que você falou de Colossenses 3, né? Que Paulo está falando assim, olha, vocês já receberam o Espírito, então você tem uma parte a fazer, né, na santificação, né? Deixando clara a distinção entre santificação e justificação, que é anterior à santificação. Você só santifica porque você foi declarado justo por Deus. E aí você vai se aperfeiçoando nesse processo de santificação. Mas aí Gálatas 3, Paulo fala assim, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Ele está dizendo, olha, não é porque você começou no Espírito que agora você vai achar que você vai... você recebeu o Espírito antes para você crer e agora você não precisa mais da fé. Você agora vai se aperfeiçoar por você mesmo. Uhum. Ele não está falando isso que muita gente entende. Se a gente for falar de disciplina, for falar de... Não, a gente está querendo se justificar pelas obras. Não, Paulo está falando aqui de você, porque eu comecei crendo. Agora não precisa mais desse negócio de fé, não. Agora é por mim mesmo. Não, vai ser sempre pela fé que o cristão vai andar. Mas também na sua santificação, ele vai se santificar também pela fé, mas com usar a atitude, né? Porque houve uma obra de Cristo anterior, e essa obra de Cristo é quando eu creio nessa obra, eu sou declarada justa por Deus, mas depois, Cristo espera de nós algo, né? Ele requer de nós alguma coisa, né? O seguidor dele, ele falava, olha, se vocês não agem assim, 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 vocês não são dignos de mim.
Então, tinha uma atitude esperada do seguidor de Cristo depois que ele era declarado justo. Você é declarado justo. O Sermão do Monte é isso, né? O Sermão do Monte é como é que é um justo? Como é que é um seguidor de Cristo? O seguidor de Cristo é assim. Aí você falou da oração, né? Ele não vai orar para as pessoas verem ele. É uma atitude boa, mas feita por uma intenção ruim, é uma atitude ruim. Né? Então, assim, a gente vê que tem muita confusão com relação a esse assunto, e aí acho que essa série vai tirar muita dúvida com relação a isso. E esse tema é tão, tão profundo que eu acho que nem dá um podcast só. Não. Eu acho que poderia ser tipo um outro podcast para a gente falar só sobre os pecados. Né? Tem um monte de coisa que a gente vê, virtudes cardeais. Eu queria que tu falasse um pouco rapidamente sobre isso. O que são essas coisas, assim, virtudes cardeais, virtudes teologais, o que é isso? Os antigos, eles elaboraram 4 virtudes que eram muito importantes. Né? E isso você vê numa obra chamada Ética Nicômaco, de Aristóteles. E essas virtudes, elas têm eco lá no Novo Testamento. Né? E por isso que os primeiros cristãos, na verdade, não só os primeiros cristãos, né? São Tomás de Aquino não era um dos primeiros cristãos, mas os cristãos, de forma geral, na Idade Média, chamaram de virtudes cardeais. Essas 4. Por exemplo, uma delas era a sabedoria prática. Sabedoria prática é você ter a capacidade de saber o que fazer na hora certa, dizer a palavra certa. Porque eu não sei se vocês com certeza conhecem, né? Eu acho até que Vanedia tem essa virtude aí, né? Mas tem gente que sabe assim... Você fica olhando a pessoa, esperando ela se posicionar, porque parece que ela sempre se posiciona certo. Né? O que deu nesse menino? Que tá me elogiando assim, do nada. Não. Lisa, não, assim, tem um teólogo que aqui no Brasil, Guilherme de Carvalho, eu acho ele muito assim, sabe? Tipo, Guilherme de Carvalho, ele parece que ele sempre tá se posicionando assim corretamente. E isso é uma virtude que os antigos chamavam de sabedoria prática. Você sabe o que dizer, na hora que dizer, quando é para ficar em silêncio, você sabe ficar em silêncio, quando é para falar, você sabe falar. Você sabe que palavras dizer, quando dizer, como dizer, porque essas coisas, não existe uma série de regras que você pode combinar anteriormente para dizer assim, nessa situação você tem que falar tanto assim, sei lá, num velório. Por mais que as pessoas digam assim, olhe, num velório, evite dizer isso ou diga isso, mas a bem da verdade é que não dá para, de forma pré-definida, você definir assim, olha, tem que dizer, esse é o combo que tem que dizer no velório. Mas aí é que tá, uma pessoa que tem sabedoria prática, ela vai saber o que dizer. Ela vai saber o que falar, na hora de falar, no momento que falar, ela vai saber disso, ela vai conseguir ler o contexto, ela vai conseguir ler a situação e ela vai conseguir saber exatamente o que é que ela deve falar. Então, essa era uma virtude que Aristóteles ele valorizava muito, sabedoria prática. Tem uma outra virtude que é a temperança. Né? Então, a capacidade de você chegar num meio termo, e geralmente as virtudes eram sempre vistas assim como um meio termo entre 2 vícios. De um lado, você tem a gula. Sabe? Então você come de forma completamente imoderada. Mas do outro lado também, você tem agora eu esqueci o termo, que é o oposto da gula. Mas você tem fastio? Mas não era fastio. Mas você tem aquela capacidade de abrir mão completamente de comida, de qualquer prazer. É uma autonegação completa. Prodigalidade, Hã? Prodigalidade, não. Não. É o contrário, né? Mas assim, entre abrir mão completa do alimento. Abstenção. Mas é um tipo de abstenção. Mas tem um termo para isso, assim como tem para a gula, né? Mas entre a abstenção completa e entre a gula, tem a temperança.
E a temperança não diz respeito somente à comida, né? Diz respeito a um uso equilibrado dos prazeres. Então, uma pessoa temperante é uma pessoa que a gente entende, a gente admira ela porque ela é equilibrada. E eu usei esse termo propositalmente, a gente admira porque uma pessoa que é virtuosa, que exibe essas virtudes, geralmente ela é alguém digna de admiração. É alguém que ela se coloca numa posição que é para ser imitada mesmo. E que deve ser imitada. Porque é assim que a gente aprende, inclusive. A ser temperante e a ter sabedoria prática. Como é que a gente aprende? Vendo como é que a pessoa reage na situação para a gente também saber como reagir. Né? Ou seja, é importante que assim, tenha pregações, livros, falas, sermões, etc., que a gente escute falar sobre isso teoricamente. Mas é importante também que a gente veja a pessoa fazendo. Para a gente ver como é que uma pessoa humilde age. Como é que uma pessoa sábia age. Como é que uma pessoa corajosa, que é uma outra virtude, como é que uma pessoa corajosa age? Para que a gente saiba agir também. Né? A gente aprenda a agir também. Aí tem essa terceira também, né? Que é a coragem, sabedoria prática, temperança, coragem. A coragem é você, mesmo em detrimento de você ter um ônus pessoal, mas você enfrentar determinadas situações, mesmo sobre o ônus pessoal. Porque assim, se não tem ônus pessoal, então não tem por que você exibir coragem. A coragem só aparece quando você está disposto a perder alguma coisa. Alguém vai lhe xingar por defender aquilo, alguém vai falar de você. Vai se afastar de você. Vai se afastar. E uma pessoa corajosa é aquela que, mesmo sobre o ônus pessoal, como ela sabe que é a coisa certa a fazer, então ela vai fazer. Tem né? gente que é destemido, né? Não tem medo. Às vezes até Isso é um vício. Até um louco pode não ter medo, né? Uhum. Uma criança que não entendeu as coisas ainda, o risco das coisas, pode não ter medo. Mas a coragem é outra. Você faz mesmo. Calculou, né? Viu que tem um risco grande ali, mesmo assim, como você falou, é a coisa mesmo, certa, né? A fazer, ela faz. Uhum. Por isso que tanto o destemido quanto o covarde, eles são dois vícios. E uma pessoa que tem a sabedoria prática, ela vai saber o momento em que ela tem que ser corajosa. Sabe? Ela vai saber as coisas. Assim como tem a justiça, né? Então é uma outra. A pessoa justa é aquela que sabe dar a cada coisa o que lhe é devido. Então, em resumo, essas são as virtudes que a gente chama virtudes cardeais. Tirou de Aristóteles, mas todas elas a gente vê também no Novo Testamento. Só que tem virtudes que Aristóteles não trabalhou, mas que a gente vê lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, principalmente no final do capítulo 13, quando ele diz sobre a fé, a esperança e o amor. E o que caracteriza essas virtudes é que elas têm um componente sobrenatural. Elas têm um componente sobrenatural maior. Fé, esperança e o amor. E essas três, a tradição cristã chama de virtudes teologais. E elas são teologais porque elas são extraídas do Novo Testamento, não são tratadas pela tradição, como os cristãos chamam, a tradição pagã ou filosófica de Aristóteles, os estoicos, etc. E o tratamento que elas recebem, quem deu a elas foram os cristãos. A contribuição que os cristãos deram às teorias das virtudes foi essa. A esperança de conseguir olhar de forma realista e otimista para o futuro, né? Esperança cristã por causa do reino de Deus, por causa da volta de Jesus. Então, a esperança é uma virtude. A gente, às vezes, ouve falar de guerras, rumores de guerras, etc. Ou então ouve falar de que tem gente que acha que quer conseguir implantar o céu na terra. E tudo isso faz parte também... tanto a desesperança quanto a utopia são dois vícios que geralmente a sociedade aí abraça de forma significativa. Mas o modo de lidar com isso é com esperança. É esse o jeito que a gente tem que olhar para o futuro. Com esperança. Né?
A esperança, a fé, que é a confiança em Deus também, ó, por isso que tem um elemento aí que diz respeito diretamente a Deus, tanto a esperança por causa de Deus, tanto a fé por causa de Deus e, por fim, o amor, né? Que Paulo vai dizer que lá é o maior dos dons, né? E que a tradição cristã entende que é a maior das virtudes. É tanto que toda vez que um cristão ele vai trabalhar esse assunto das virtudes e dos vícios, geralmente a primeira virtude que ele trabalha é o amor. Porque o amor é como se fosse é como se fosse um copo onde você vai trabalhando todas as outras virtudes, sabe? Por exemplo, quando você está trabalhando nas virtudes intelectuais, o amor ao conhecimento é a primeira a ser tratada. Porque se não tiver amor ao conhecimento, não adianta falar de humildade intelectual, não adianta falar de coragem intelectual, não adianta falar de outra coisa. O amor ao conhecimento é a virtude animadora, é a virtude motivadora para você conseguir adquirir as outras virtudes, né? Aí é tanto que, como o Vânia já falou, né? Geralmente é muito profundo quando a gente vai trabalhar verdadeiramente a questão do que é verdadeiramente as virtudes e os vícios, porque, por exemplo, a preguiça não é simplesmente, né, um relaxamento assim que dá um banzo depois da hora do almoço. Preguiça não é isso. A preguiça é uma resistência às demandas do amor. Porque o amor demanda determinadas coisas da gente, mas a gente não quer. O amor demanda, por exemplo, que um traço de caráter da gente seja mudado. Que, sei lá, um perdão seja pedido, que uma falha seja corrigida, que um tipo de coisa seja feita. A gente não quer. O amor demanda isso, mas a gente não quer. Esse a gente não quer, São Tomás de Aquino vai dizer, é a preguiça. Preguiça é uma resistência a essa demanda de eu me tornar santo. Preguiça é uma resistência a essa demanda. É uma indiferença, uma apatia aos deveres. Isso. Você sabe que tem aquele dever, principalmente enquanto filho de Deus, nascido de novo, mas você tem preguiça, por quê? Porque você não quer dar luz à nova natureza que Deus está formando em você através do Espírito. Você não quer, porque é difícil, é muito difícil abandonar os vícios, né? Então, como você não quer, você recua. E aí, assim, como é que essas virtudes, o que vocês acham também, que elas podem se manifestar na prática, na vida das pessoas, né? Eu lembro de Ariano Suassuna, que ele dizia com relação à esperança, né, que ele era um pessimista esperançoso, né? Nem era nem otimista, nem pessimista, assim, totalmente, mas era um pessimista esperançoso. Qual é a diferença de você ter esperança e você não ter, de você ser uma pessoa justa e você não ser, né, dessas virtudes cardeais, teologais? Quando ela está na vida de alguém, como é que ela muda? Como é que a gente reconhece que isso existe na vida de uma pessoa? Primeiro, assim, a pessoa não é uma visão que é oposta a toda essa visão de virtudes e vícios, é o cinismo, né? Sim. Então, o cinismo é a ideia de que não existe realmente essas coisas de virtudes e vícios. O cínico geralmente é cético sobre qualquer ideia relativa ao bem. Ele zomba da ideia de bem porque para ele não existe realmente essa coisa como o bem, a natureza do bem. Essa coisa de fé, esperança e amor parece tudo uma grande besteira, uma grande bobagem. E, infelizmente, a sociedade treina muito a gente para ser cínico. A sociedade treina a gente, para C.S. Lewis vai dizer, para rir da virtude, zombar daqueles que estão tentando ser virtuosos, fazer pouco caso daqueles que estão sendo virtuosos e empurrar a gente para uma visão de cinismo, de pessimismo, empurrar a gente para uma visão de indiferença com relação a gente ser realmente um tipo de pessoa, etc. E assim, como o Vanilla perguntou, né, o que muda é o tipo de caráter que você exibe, que você tem, quem você é. Às vezes esse cinismo se manifesta até em pessoas cristãs. Eu conversando com pessoas assim, falando, rapaz,
tem uma igreja que eu vi e tal, que ela age assim, assim, assim. Tem casos que acontecem X coisa e o esperado de uma igreja não saudável, e de grande parte das igrejas, era que a reação fosse Y. Não, mas a reação é Z. É completamente diferente. E aí, eu não posso dar aqui exemplos para não ficar muito... Mas aí a pessoa ri assim, diz, não, duvido que seja assim. Em todo canto, claro, que você com isso não está falando que ali é perfeito, que ali não vai ter coisas assim que, eita, eu não esperava isso aqui, tal. Ninguém está falando isso. Aí eu falando, tá, mas não tem uma diferença de quando você aplica a palavra de Deus e outra igreja que não aplica, elas vão ser iguais. Não vai ter diferença nenhuma, então tá ruim. Então pode jogar fora a Bíblia. Porque se tanto faz... Dizer, o cínico seria, então, um preguiçoso também, né? Também. Porque o cinismo puxa preguiça, né? Não é? O cínico é alguém que não quer se envolver com nada, né? Às vezes eu via, de vez em quando, assim, eu via pais falando, não, porque, rapaz, esse negócio de criar filho bem, não sei o que, tem esse negócio não. O que tiver de ser, será, não sei o que. Eu acho que talvez já desesperançado, porque ele via a sua própria insuficiência, e que a gente precisa perceber também a nossa insuficiência, né? E aí, não tem jeito não. Então, fala assim, não, você educa direito, você educa lá, não sei o que, tal, fala direitinho, explica, ensina. Quando vê, os filhos estão fazendo tudo que você ensinou, o contrário. Então, tanto faz, sabe? Acho que até essa falta de esperança, olhar e ver, parece que não dá certo. Aí junta também uma certa preguiça, tipo, de você ter essa diligência de você, mesmo assim eu vou fazer, e essa coragem de mesmo assim, mesmo parecendo que não importa se o que parece, eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer. Aí, quando a pessoa não tem isso, né? Aí vem o cinismo, vem a preguiça. Não, tanto faz. Aí, não tem diferença, tipo, o filho de um traficante vendo crime dentro de casa, vendo não sei o que lá, e uma pessoa que estava lá ensinando, mesmo com falhas, mesmo que... Não tem diferença nenhuma. Então, tanto faz, realmente. Isso, na prática, não se demonstra, né? Você vê uma criança criada numa família boa. Estruturada. Claro que vai ter filhos de criminosos, que são pessoas com caráter excelente, e pessoas que foram criadas em famílias estruturadas e tal, e que não desenvolveram bom caráter, até porque também tem uma própria escolha da pessoa, em certo sentido, né? Vai ter um momento que ela vai escolher. Não quer dizer que ela pode escolher tudo, né? A liberdade não é isso. Não significa que você pode escolher todas as coisas. Você vai escolher onde você nasceu. Você vai escolher que pais você teve. Você não escolhe algumas coisas, né? E algumas coisas isso é imposto a você. Mas algumas coisas do seu caráter você realmente escolhe, né? Nessa questão da preguiça, Bruno, então isso significa que a pessoa pode ser um camarada que tem disposição para trabalhar 20 horas por dia e ainda ser preguiçoso. São Tomás de Aquino vai dizer que a preguiça ela é um pecado contra o mandamento do sábado. Inclusive. E por que é um pecado contra o mandamento do sábado? Porque o preguiçoso, ele sempre encontra um modo de estar atarefado para não fazer o que é importante. Né? Então, por isso que ele diz que é um pecado contra o mandamento do sábado. Porque São Tomás de Aquino vai dizer que o sábado é onde Deus e o ser humano contemplou as boas coisas da criação. Refletiu sobre as boas coisas da criação. Isso é uma coisa importante de se fazer. Mas aí, o pecado da preguiça vai deixar a gente tão ocupado que a gente não tem tempo para isso. Pegaria já um gancho nessa questão da educação de filhos aí, né? Tem gente que acha muito mais fácil estar no escritório, passar 20 horas lá, do que dedicar 3 horas, 4 horas do seu dia para estar andando, ensinando, instruindo o filho dele, vendo as atividades, praticar um esporte e tal, para ir, né, observando, tal, conversando, tal, para entender o seu filho e saber como, né, como alcançar. Preguiça de ser pai. Tem preguiça de ser pai, preguiça de educar. Ele prefere passar 20 horas dentro do escritório. É como disse seu Madruga, dá muito trabalho não ter que trabalhar, né? Viver sem trabalhar dá muito trabalho. Eu vou usar isso na minha pregação, viu? Por isso que o cinismo é um problema muito sério, porque a sociedade é cínica.
E aí tem uma coisa irônica, né? Porque C.S. Lewis vai dizer, a gente zomba da virtude, mas aí a gente espera que as pessoas pratiquem virtudes. As pessoas sejam justas, as pessoas sejam temperantes. E a gente fica assustado quando elas fazem exatamente o que o cinismo da gente diz que é para elas fazerem. Tem um livro, A Abolição do Homem, que C.S. Lewis diz, ele faz uma metáfora que agora eu estou esquecido, a do peito, né? A gente exige homens, a gente tira o peito, mas exige eles coragem, essas coisas. E aí, se você zomba dessas coisas, você está zombando de uma pessoa que está tentando ser corajosa, temperante, prudente, etc. Você não deveria se assustar, se espantar quando você vê uma pessoa que não é isso. E C.S. Lewis vai dizer, é justamente o que a gente faz. Talvez isso é o que traga tanta frustração para as pessoas. Querer ser bem tratado, querer estar numa sociedade que receba virtudes. E olha que ela nem percebe que isso é virtudes, né? Uhum. Mas viver esse dilema de não exercitá-las, elas não existem, elas estão no mundo abstrato, porém, na prática, eu quero que elas aconteçam comigo, me assusto quando eu vejo um mundo sem virtudes, que as coisas que acontecem, e aí parece que você está à mercê da sua mente. Você não precisa se comprometer com as virtudes, né? Porque elas nem existem, elas não estão acessíveis a mim. Então, é uma sociedade muito, muito refém de si e muito perdida, né? Porque se a gente realmente entendesse a necessidade de conhecer virtudes, praticar virtudes, né? O quanto é bom para mim, o quanto é bom para o próximo, sem precisar vincular isso a uma espiritualidade. E olha, eu não estou excluindo a espiritualidade. Eu só estou tentando dizer que, como você falou, é um exercício físico, sim. Não é? É uma escolha, sim. A gente pode, a vida é mais prática. Se você quer fazer isso em honra e glória a Deus, porque você é uma pessoa salva, você se reconhece salvo, isso é maravilhoso. Quando a Vanessa estava falando, eu fiquei pensando assim, Deus ele acredita em nós um tratamento de uma bondade que a gente não tem. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas sabe quando a gente vai fazer uma coisa para alguém e esse alguém assim elogia tanto que a gente vai fazer, elogia tanto a vontade que a gente tem de fazer melhor, porque a pessoa acreditou na gente, aquilo, né? Então eu vejo isso em relação com Deus. Sabe? Quando Deus me salva e Ele acredita em mim, sabe? Uma possibilidade de eu ser algo tão melhor, que isso me dá vontade de ser melhor. Não tem, gente, não é... Puxa, como é difícil a gente... toda vez a gente parece que a gente é muito repetitivo, né? De dizer, gente, não é para ser salva, porque a gente tem essa inclinação terrível. Vamos separar as coisas. Ele me salvou, como leu Colossenses, né? Pronto, eu sou salva. E por ser salva, essa alegria de estar salva, esse crédito que Deus me deu, sabe assim, eu sou uma pessoa, não mereço tudo que Ele me deu. Esse crédito, se realmente eu reconheço isso, dá vontade de fazer as coisas certas, sabe? Dá vontade de fazer o que é bom. Porque alguém me tratou como uma pessoa boa. Ser salvo é ser tratado como alguém que é bom, né? Então, se eu sou tratado como alguém que é bom, gente, a vontade mínima que dá é fazer coisas boas. E quando eu entendi isso, eu fugi daquele dilema que eu falei no início do podcast, aquele dilema do, será que eu sou falsa? Não, eu não sou falsa. É que eu fui tratada como alguém boa, entendeu? Cara, eu quero ser um pouco boa, porque é bom ser bom. Tem nada a ver, entendeu? Sou salva pela misericórdia de Deus. Bruno, eu acho que pra gente teria tanta coisa mais para falar aqui, mas para a gente encerrar, tu podia falar um pouco sobre virtudes intelectuais, só para a gente pegar o gancho, para a gente fazer... Isso não estava combinado, tá? Era só um episódio, mas eu acho que precisaria de mais outro episódio, pelo menos mais um, antes da nossa série, lá no Espaço Novo Tempo. Então, você está convidado novamente, compareça ao Espaço Novo Tempo, sábado, 10 horas da manhã, estamos encerrando uma série nas 7 igrejas do Apocalipse, e aí você já emenda com a série sobre
7 pecados capitais. E aí Bruno vai falar um pouco sobre virtudes intelectuais, que eu acho importante, e aí a gente continua esse assunto no próximo episódio, né? As virtudes, Aristóteles vai dizer, ela tem uma dimensão moral e ela também tem uma dimensão intelectual, né? Porque a nossa vida mental também é formada de disposições, também é formada de um conjunto de hábitos, né? Que nos leva a pensar de determinadas maneiras. E esse conjunto de disposições, esse conjunto de inclinações que existe na nossa vida mental, eles dizem respeito ao nosso caráter, o tipo de pessoa que a gente é. É por isso que Aristóteles tem uma frase em Ética Nicômaco que ele vai dizer: não dá para ser moralmente virtuoso e não ser intelectualmente virtuoso. E o contrário também. Não dá para ser intelectualmente virtuoso e não moralmente virtuoso. Então, se você é uma pessoa moralmente, você é intelectualmente arrogante, porque você é esse tipo de pessoa. Você é assim. Você é moralmente arrogante também. Não tem como você desassociar, porque você é a mesma pessoa. Não dá pra você dizer... É por isso que quando a gente vê uma pessoa, sei lá, pensa num debate, e a pessoa tá debatendo, e a pessoa, no debate, sei lá, um debate entre cristãos, a pessoa tá ali debochando do outro, mostrando superioridade ao outro, etc. E as pessoas geralmente pensam que isso não tem nada a ver com o caráter dela. Mas isso tem a ver com o caráter dela. Ela é assim. E isso aí se expressa na vida intelectual dela. Mas ela tem um senso de superioridade, por isso que ela está se mostrando superior. Ela é arrogante, prepotente. Então, existe também um conjunto de virtudes e vícios intelectuais. As virtudes nos ajudam a florescer, se desenvolver intelectualmente enquanto seres humanos. São essas inclinações que nos ajudam a desenvolver as nossas capacidades intelectuais. E os vícios, eles são aquilo que nos atrapalha na obtenção do conhecimento. Aquilo que nos atrapalha na obtenção do que os filósofos geralmente chamam de bens intelectuais. Que é conhecimento, evidências, crenças bem justificadas, crenças bem pensadas. O vício é aquilo que nos atrapalha na obtenção dessas crenças, né? E uma coisa muito importante assim, de falar desse campo de virtudes e vícios do ponto de vista intelectual, né? É que existe uma diferença entre ser uma pessoa intelectualmente virtuosa e ser inteligente. Porque as pessoas confundem as duas coisas, né? A inteligência é um bom traço, mas ele é um traço biológico. É um traço de QI. Isso até é aferido, se mede. Tipo, pessoas que têm um QI altíssimo. Mas uma pessoa... E aí os adeptos da que a gente chama de epistemologia das virtudes. A epistemologia é um campo da filosofia que estuda o conhecimento, a crença bem justificada, etc. Eles fazem uma separação que é muito importante para a gente, porque realmente existe uma diferença entre ser inteligente e ser um bom pensador. Essas coisas não são sinônimos, essas coisas não são iguais, né? Uma pessoa pode ser extremamente inteligente, mas ela pode ser intelectualmente orgulhosa, arrogante, covarde, etc. Uma pessoa pode não ser muito inteligente. Ela pode ter um QI mesmo lá embaixo e ela ser uma boa pensadora. Porque essas coisas, porque ser bom pensador tem a ver com o traço de caráter que a gente cultivou. Ser inteligente tem a ver com uma potencialidade biológica que a gente nasceu. E tem uma coisa irônica, né? Tem um livro, que é um livro maravilhoso, porque pessoas inteligentes cometem erros idiotas. E ele vai dizer que, por exemplo, as pessoas muitíssimo com QI lá em cima, elas são muito propensas a ser péssimas pensadoras. Elas são muito propensas a cometerem erros assim, ridículos. Por quê? Porque pelo fato dela ser inteligente, ela faz uma identidade, acha que por ser muito inteligente, ela é uma boa pensadora. E aí ela cai em erros assim... Infantis. Né? O velho... Já vi muita gente falando assim, menino, como é que fulano pode dizer uma coisa dessa, uma coisa tão estúpida assim,
fulano passou no concurso da Polícia Federal. Não tem isso. Tipo, a pessoa tem um doutorado, a pessoa... Por exemplo, teve um professor lá, eu não lembro se ele é da MIT, mas ele é um dos maiores... É um dos maiores intelectuais dos Estados Unidos, assim, grau lá em cima, né? E aí, um dia ele tava falando com uma menina nas redes sociais e combinaram de se encontrar no aeroporto. E aí a menina disse, você tem como deixar essa maleta ali, daquele outro lado? E ele foi, pegou a maleta e deixou, né? Uma maleta de drogas. E dali que ele fosse explicar o que era isso. Mas assim, como é que um cara extremamente, assim, com um intelecto extremamente poderoso cai em um erro tão banal desse? É um idiota. Por quê? Por quê? Porque ele era muito autoconfiante. Ele confiava demais. E ele achava realmente que a menina estava interessada nele. Ele em nenhum momento ele foi cético. Ele desconfiou assim, peraí, será mesmo que ela está interessada em mim? Não, como ele tinha muito autoconfiança, isso era o tipo de coisa que nem passava pela cabeça dele. Porque toda vez que ele se debruçava para fazer cálculos, que era o mundo dele, sempre dava certo. Então, ele achava que outras coisas também sempre iam dar certo, né? Então, as virtudes nos ajudam a ser boas pensadores. Por isso que as virtudes nos ajudam a ser cautelosos, a serem humildes, a reconhecer os nossos limites, a ter coragem para defender determinadas coisas no momento certo, no lugar certo, a ser intelectualmente generoso. As virtudes nos ajudam a ser esse tipo de coisa. Agora, os vícios, ao contrário. Quantas vezes a gente fala daquilo que a gente não sabe? Então, isso é um vício. E mais, por exemplo, uma pessoa que é muito inteligente, e eu estou sempre fazendo essa distinção, porque quando a gente fala virtude intelectual, a pessoa pensa logo que é inteligência que eu estou falando, e não é inteligência que eu estou falando. E uma pessoa que é muito inteligente, ela tem o que o professor Desidério Múcio, ele diz que é a capacidade de você ficar racionalizando. Ou seja, quando uma pessoa é muito inteligente, ela tem uma capacidade de criar na cabeça dela razões para as coisas. Né? E desculpas, né, para as coisas que ela tem que fazer e não faz. Tá? Ela tem uma habilidade monstruosa de fazer isso. E muitas vezes aquelas racionalizações que ela encontra para problemas até sociais são muito diferentes de como o mundo realmente é. E ela acha que não precisa olhar como o mundo realmente é, porque ela criou uma série de ideias, racionalizou uma série de ideias na sua cabeça e ela acha que aquelas ideias são ideias verdadeiras, né? Então, por isso que ela vai ter uma capacidade maior de se agarrar a explicações, diz o professor Desidério Múcio, fabulosas. Explicações bem longe da realidade. Que foi ela que criou. E são inteligentes. Você vê que é coisa de um cérebro criativo, um cérebro capaz, etc. Mas que não corresponde a como o mundo é. Não corresponde à realidade. Então, uma pessoa intelectualmente humilde, ao contrário, ela vai tentar não racionalizar, mas submeter as suas crenças à realidade. É por isso que ela, quando vai pensar sobre as questões ou quando vai tentar adquirir bens intelectuais, ela está menos preocupada consigo mesma e mais preocupada com o bem, com a verdade, com o conhecimento, etc. Né? Ela está menos preocupada com o que os outros vão pensar e ela está mais preocupada em conseguir a aquisição daquele bem. Né? Uma pessoa que é um bom pensador, ela vai estender caridade, ela vai ser generosa com os argumentos dos outros, com o modo de pensar dos outros, etc. Ela não vai tentar ver as coisas de forma enviesada, ela vai tentar evitar ver as coisas de uma forma enviesada, de uma forma fraca, e por aí vai. Então, as virtudes intelectuais e os vícios também são traços de caráter. Isso aí, Bruno, que tu falou me lembrou de um livro de Hazel chamado Viver para Deus, né? Redescubra a alegria da virtude cristã. Uma frase que eu encontrei nesse livro que diz assim, né? Uma pessoa justa consegue escapar de uma cilada de falsas suposições. É exatamente isso que tu falou, né? Essa pessoa é justa, é cautelosa, então ela vai ter muito cuidado para não cair em suposições infundadas, fazer essas racionalizações, essas teorizações malucas, né? Uhum. Assim, eu lembro uma vez de um filósofo que ele faleceu recentemente não, né? Foi pouco antes da pandemia.
filósofo que eu admiro muito, o Roger Scruton, que eu estava assistindo uma entrevista dele, o Estadão fez... O que é que você acha dessa virada aqui para direita? E ele é um filósofo político, né? Tipo, estuda filosofia política. O que é que você acha do presidente X, etc? Ele fez, não sei, eu não conheço. Aí, mas e essa virada aqui na América Latina, uma virada mais para a direita? Ele dizia, eu não sei. O cara perguntou umas 3 vezes lá do Estadão e ele disse, olha, eu prefiro... Eu não sei, eu prefiro então conhecer, saber antes de eu dizer, de eu me pronunciar, etc. Como eu não sei, eu prefiro não opinar, porque o que eu vou opinar aqui vai ser de alguém que não conhece, de alguém que não sabe, né? E esse cara, agora você vê, né? Esse cara é um dos maiores pensadores dentro da filosofia política, dentro do conservadorismo, como se chama, que é uma vertente da filosofia política. O cara perguntou algo sobre a direita, que é onde esse filósofo se encontra, mas mesmo nesse tópico ele dizia, eu prefiro não dizer, eu não sei, eu não conheço o suficiente. Ele falou umas 3 vezes isso, para que o pessoal se convencesse de que realmente ele não ia falar sobre isso, né? Eu achei aquela frase de C.S. Lewis que eu estava querendo, era: criamos os homens sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que sejam fecundos. Uhum. Essa aí, é por isso que Guilherme de Carvalho diz que esse livro aí, né, A Abolição do Homem, de C.S. Lewis, deveria ser o deuterocanônico dos protestantes, né? Deuterocanônico na tradição católica, você tem alguns livros que... Tem uns 66 livros que os protestantes aceitam. E os católicos, eles têm um conjunto de livros a mais, né? Aí eles chamam de deuterocanônicos. Aí Guilherme de Carvalho brinca que esse livro aí é o deuterocanônico dos protestantes, né? Não confundir com um outro, né? Um outro pensador. Esse está vivo, né? Guilherme de Carvalho está vivo, né? Mas a ideia é porque C.S. Lewis aí, ele descreve muito, assim, perfeitamente como é a nossa sociedade cínica com relação às virtudes, mas que almeja elas, deseja elas, quer elas e acha... zomba de alguém que tenta adquirir elas, mas ao mesmo tempo fica impressionada e horrorizada quando alguém exibe justamente aquilo que ela fomenta, incentiva, né? Que é esse ponto aí de abolição do homem. Tem um negocinho que eu já vi acontecer. Eu estava numa aula, aí teve um professor, tu lembra, né? Maninho. Tu estava na sala de Maninho. Que Maninho falou um negócio, né? Emanuel Shoa, né? Ele falou um negócio que eu disse, rapaz... Se a pessoa não tiver o mínimo de caridade para entender o que ele está falando, né? Ela vai achar que ele está falando isso porque ele é arrogante. Uhum. Mas era justamente o contrário. Ele estava falando aquilo porque... Sabe uma pessoa que não estava realmente se importando se as pessoas iam achar ele arrogante? É uma pessoa tão humilde que ela não tem o orgulho de ficar, eita, não vou falar isso não, porque vão me achar orgulhoso, vão me achar arrogante. Nem passa isso pela cabeça dela, ela não tá nem... Não é que ela não simplesmente, tô nem aí com nada. Não é isso. É que a humildade dela faz com que, vão me achar orgulhoso? Tá, mas eu... Não é algo que a afeta, porque ela não tem esse orgulho, sabe? Uhum. Aí, são coisas assim. Até mesmo o próprio, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Ele falou uma coisa que para muitas pessoas seria muito arrogante, né? Sede meus imitadores. Uhum. Me imitem. Né? Claro que dependendo de como isso for dito, dependendo de... Vai ser arrogante mesmo. Mas no contexto em que ele estava falando, pelo contrário. Era um exemplo de humildade, de você se submeter ao que Jesus disse, que você deveria ser um exemplo, né? Que você deveria ser alguém que as pessoas sigam. E... ele falava isso não se importando. Eita, vão me achar orgulhoso. Ó. Não vou falar isso, não. Isso já é um orgulho. Uhum. Então, assim, a gente vai
a gente se compromete aqui fazer mais um episódio e aí a gente vai entrar nos pecados capitais em si, vai falar de coisas, exemplos bem práticos para você entender o que são esses 7 pecados capitais, o que são esses vícios. E aí eu já quero deixar de antemão aqui o convite para que você esteja com a gente. O pessoal, ninguém estava sabendo disso, mas eu já estou obrigando todos a estarem aqui, todos os outros 3 a estarem aqui, para a gente continuar esse assunto, e você vai estar com a gente também. Eu não posso obrigar você, mas a virtude, que virtude vai obrigar a pessoa a estar aqui com a gente? Do amor ao conhecimento. O amor ao conhecimento, com certeza. Né? Vai obrigar você, vai ser uma imposição da sua própria moral, fazer com que você esteja aqui com a gente na próxima semana, para ver um pouco mais sobre esse assunto, e também no Espaço Novo Tempo, principalmente a partir de julho, que é quando nós começamos a série dos 7 pecados capitais. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu só quero dizer que depois desse podcast eu vi o quanto eu não sei sobre vícios e virtudes. Eu achei que eu não sabia X, e agora eu vi que eu não sei muita coisa. É muito abrangente. Então, realmente, não tem como a gente não se aprofundar. Quanto menos a gente sabe de algo, menos a gente tem consciência do quanto a gente não sabe. Quando a gente conhece um pouco a mais, aí a gente, menino, realmente eu não sabia, e eu não sabia o quanto eu não sabia, né? Tem uma amiga minha que diz que, assim, às vezes, pouco conhecimento é pior do que nenhum. Né? Porque você soube ali um pouquinho, você sobre 2, 3 termos ali sobre aquele negócio, eita, já sei demais. Aí depois, quando você conhece além disso, eita, não sei de nada. Né? Então, realmente é isso que a gente quer fomentar, essa virtude intelectual da humildade. Né? Tem muita gente que olha para... o Espaço Novo Tempo tem um filósofo. Aí tem... lá o povo é muito inteligente, o povo é não sei o quê, não sei o quê. Mas, na verdade, se o conhecimento não servir para... a gente entenda onde a gente está, que a gente é nada, realmente esse conhecimento não se transformou em uma virtude na nossa vida, se transformou num vício, né? Então, alguém quer comentar mais algo? A gente se vê, então, próxima semana. Você vai estar aqui com a gente, eu sei, porque você é uma pessoa virtuosa, e a gente se vê semana que vem.